Paz do Senhor. Abra tua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo 32. Versículo 26 e 27. Você já vai estar tomando pelo assento, glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu quero aguardar você localizar o texto, porque eu acho tão desagradável quando eu me perco nas folhas da Bíblia e não consigo achar os livros, e começam a ler e eu fico ali tentando entender. Então eu quero que você veja na sua Bíblia, que na sua Bíblia está escrito. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim, a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos apressar em sair da presença de Deus vivo. Amém? Com muita calma, eu tenho visto pessoas folhando a Bíblia ainda, graças a Deus. Todo mundo achou? Quem não achou, diga misericórdia. Só eu, pastor Jean, que disse misericórdia. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, versículo 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Algumas traduções dizem, acaso seria alguma coisa impossível para mim? Amém? Podemos tomar assento. Eu quero agradecer ao pastor Jean pela confiança, pela oportunidade de dizer da minha alegria de poder estar aqui nesta noite para ver os companheiros, os obreiros da casa do Senhor que estão à nossa retaguarda, mas da grande responsabilidade de poder falar um pouquinho com vocês nesta noite. Eu confesso a vocês que a mensagem que eu assentei ao meu coração para trazer não era esta. Era uma mensagem voltada para a área de família. Haja visto que o Senhor tem, nos últimos dias, me usado muito para ministrar para casais, ministrar para crianças, para adolescentes, para jovens, ensinamentos, instruções para fortalecer, arraigar e agregar valores à família. Nós sabemos que a família hoje ela está sofrendo ataques. Não posso dizer diários, porque eu estaria pecando, mas a cada minuto, a cada segundo, a família está sofrendo ataques. E nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos cuidar das nossas casas. Mas a palavra que Deus tem para nós aqui nesta noite, é uma palavra que vem corroborar com aquilo que Ele tem falado durante este culto nesta noite. Uma palavra para que nós venhamos a compreender algumas coisas a respeito da nossa religião, a respeito da nossa religiosidade, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa crença, a respeito daquilo que nós entendemos como sendo Deus e também entendemos do que é que Deus pode fazer por cada um de nós. E eu, quando eu li este versículo, especialmente o 27, está muito implícito aqui Deus falando algumas coisas neste versículo. Nós não vamos nos ater extremamente ou somente neste texto, mas eu quero que você, junto comigo, gostaria de intitular esta mensagem nesta noite com o seguinte título: haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Faça essa pergunta a você. Na minha vida, teria alguma coisa que seria impossível para Deus realizar? Questione, abre o teu coração nesta noite. Nós estamos num culto onde, desde o momento que eu coloquei os meus pés aqui, eu entendi a grandiosidade do Deus que opera neste lugar. E você não fique de boca fechada, você sentir vontade de glorificar a Deus, de dizer a Ele o quanto Ele é belo, o quanto Ele é grande, o quanto Ele pode fazer as coisas. Nós chegamos hoje à tarde, junto com o irmão Lucas,
tomamos ele emprestado ali da irmã Kelly por uns dias, e estivemos ali na capital federal. Saímos de lá ontem, depois do almoço, de volta por 3 horas da tarde, chegamos hoje às 18 horas aqui. E com uma companhia agradável, sempre é bom. Que Deus proporcione sempre jovens simpáticos como você para estar comigo, escutando. Pastor, ele está com o ouvido assim, porque a estrada inteira só eu falava. É interessante que ele fica quietinho, pastor, só escutando. E ele sabe o que ele me diz assim? Que ele é que nem uma esponja, só quer absorver. Então eu agradeço ao Lucas pelo carinho, por estar conosco. Mas o que eu quero falar com vocês nesta noite, eu falei para você, né, que eu iria devolver, né? Devolvi sano inteiro e acho que melhoraram, viu? Amém? Então Deus abençoe o irmão Lucas, e se Deus assim proporcionar, nós estaremos. Para o Guilherme não ficar triste, o Guilherme também viajou comigo. E nós tivemos algumas oportunidades, que uma ocasião deram umas orientações para o Guilherme, que era para tomar cuidado comigo, que eu era como é que é? Um tiozinho. Um tiozinho que tomava remédio e que dormia no volante. Coitado do Guilherme. E o Guilherme quase morreu. Aí ele dormia, ele era um pouquinho mais gordo, agora ele está mais magro, depois que casou. Ele dormia, roncava. E quando eu vi que ele estava me perturbando, eu virava o volante do carro. O que foi isso? O que aconteceu? Meu Deus do céu, vamos morrer todo mundo. Ele era solteiro ainda, mas eu devolvi ele também. Amém? Graças a Deus pela vida de vocês. Mas eu estava falando sobre o que mesmo? Sobre a grandeza de Deus. Que nada nas nossas vidas é impossível para que Deus venha realizar. Falei um pouquinho sobre família. É um tema que eu gosto muito. Mas hoje eu queria trabalhar com vocês. Eu queria falar com vocês um pouquinho. Eu não sei, tem gente que diz assim, a minha esposa disse assim, que um dia, quem sabe, eu vou aprender a pregar. E se vocês orarem por mim, Jesus vai me ajudar e eu vou pregar um pouquinho melhor. Jeremias, quando Deus falou com ele para esclarecer a ele quem era, ou a grandiosidade desse Deus, que falava com Jeremias, o Senhor estava dizendo ali para ele que esse Deus que falava com Jeremias, ele era o Deus que podia todas as coisas. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, esse Deus falando conosco, ele dizia assim na sua palavra, que ainda antes que houvesse dia, ele é, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esse Deus dizendo assim, ele dizia, operando eu, quem me impedirá? Aqui nós começamos a contemplar um pouquinho o tamanho, a grandiosidade, a dimensão desse Deus. Mas nós não fazemos a mínima ideia do tamanho dele. Ele só vai falando conosco o que ele pode fazer, o que ele é e o que ele pode deixar de fazer. Se você quiser conferir em Isaías capítulo 43, esse texto que diz: quando Jonatas estava em uma batalha com os filisteus, em 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, Jonatas disse aos seus liderados: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou livrar com poucos. Para esse Deus, na sua grandeza, na sua supremacia, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele pode mudar histórias aqui nesta noite, sem precisar usar ninguém, só mediante o manifestar da nossa fé e da nossa confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Nós ouvimos muitos louvores aqui de adoração, eu quero estar na tua presença, na tua casa, e eu estava ali absorvendo esses louvores de adoração. Mas nós precisamos entender que o Deus que nós servimos está muito, muito, muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quando eu penso um pouquinho, eu começo a conjecturar um pouquinho sobre Deus, a milionésima parte do pensamento, eu entendo que Deus, quando houve uma rebelião nos céus, Satanás e seus anjos se rebelaram e foram jogados para fora da presença do Senhor.
O Senhor ali no seu intento, Ele quis criar algo que fosse diferente de tudo aquilo que já existia. E nós observamos em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós observamos ali até o versículo 26, a criação de tudo o que nós contemplamos, visivelmente e invisivelmente. Esse Deus que colocou o sol, a lua, fez separação entre dia e noite, esse Deus que fez separação entre água e terra, esse Deus que fez separação entre água doce e água salgada, esse Deus que separou os mares dos rios, esse Deus que realmente foi em 6 dias. Eu compreendo assim, que a minha mente não consegue assimilar como é que esse Deus conseguiu fazer tudo isso em 6 dias. Criou os animais, os peixes, os répteis, toda a alma vivente. A ciência aí tenta nos confundir, dizendo que tudo nasceu numa explosão, um Big Bang aí, explodiu e tudo se fez. Pode até ser que houve um Big Bang, mas quando Deus disse faça, tudo se fez. O dia de Deus nós não sabemos se era 24 horas, se era 24 minutos, se era 24 segundos, ou se era frações, milésimos de segundo. Nós sabemos que Deus criou tudo isso em 6 dias. E no 6º dia Deus quis fazer algo que fosse, pelo menos no meu entendimento e que a Bíblia me ensina, essencialmente diferente e diferenciado de todos. Os seres viventes, os animais, os répteis, as aves, tudo o que Deus criou, Ele quis fazer algo diferente. Quando Ele disse assim, façamos o homem. Quando fala de homem, fala de gênero humano, fala de ser humano, fala de pessoa. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui eu quero que você passeie comigo, que você viaje comigo nesta dimensão. Deus resolveu criar o ser humano. Deus resolveu criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Eu quero que você entenda a dimensão espiritual disso que eu estou tentando transmitir a você nesta noite. Criou Deus o homem do pó da terra. Eu não faço ideia se foi um grão de poeira, se foi um punhado de barro, um punhado de terra que Deus fez o barro. E ali Ele montou, ali Ele formou, ali Ele fez a estrutura deste ser. E somos nós, é você como mulher, é você como homem. Deus nos fez de uma forma tão interessante, que em todos estes milhares de anos que existe a raça humana na Terra, até hoje não apareceu um só que seja igual ao outro. Não apareceu uma impressão digital no mundo que seja idêntica à impressão digital de outro. Eu aprendi nesta semana que pedreiro é quem mexe com pedra, quem mexe com construção é construtor. Qual é o construtor que faz uma casa que ele está habituado a fazer isso a vida toda? E quando chegar no final ele não vai ver que ficou alguma coisa imperfeita, alguma coisa fora do esquadro, fora do prumo, um pouquinho torto. Eu vejo lá em casa, é tudo meio torcido, assim, não tem jeito de acertar. Mas aí quando penso que Deus nos fez assim com essas limitações, eu começo a entender Deus na sua grandiosidade, no seu tamanho, de nos formar todos nós diferentes uns dos outros, e todos nós perfeitos e plenos dele. Começo a devagar, a passar no meu pensamento o poder desse Deus, que Ele consegue colocar as moléculas, os átomos, as nossas partículas no nosso corpo, de uma forma que funcione uniformemente. Se você parar para pensar,
O coração bombeando sangue, o sangue levando os nutrientes para suprir as necessidades do nosso corpo. Para mim isso é muito simples. Mas quando nós paramos e começamos a pensar que Deus criou o nosso cérebro, tantos milhões, bilhões, trilhões de pensamentos que nós temos durante a nossa vida, e os cientistas dizem que nós, seres humanos, não chegamos a utilizar nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Mas se você pensar no homem que vive na Terra hoje, em torno de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, todos eles com seu cérebro com 10% da capacidade plena para desenvolver, e mesmo que desenvolva toda esta parte faltante, os 90% do seu cérebro, nós nunca vamos entender e compreender a grandeza do Deus que nós servimos. Eu não posso chegar aqui nesta noite e dizer para vocês assim: Deus é grande. Eu quero é que Deus diga para vocês quem é Ele. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando ela começa a falar e nós começamos a observar as formas que Deus fez para trabalhar conosco até os dias de hoje, nós observamos que depois da criação do homem, Deus observou a natureza humana e entendeu que não era bom que o homem vivesse só, e formou uma ajudadora que lhe seja idônea, que esteja ao seu lado, ajudando, proporcionando a ele dias graciosos nesta terra. Nós também vemos esse Deus que acompanhou a queda do homem e da mulher no jardim do Éden, mas um Deus tão gracioso, tão grandioso, tão amoroso, que proporcionou a promessa da salvação em Gênesis capítulo 3, que diz que viria um da semente da sua criação, viria alguém da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, aquela que fez a separação entre o homem pleno de Deus, para fazer com que o homem ficasse afastado de Deus. Adão, no jardim do Éden, perdeu esta comunhão por uma interferência de Satanás, colocando impedimentos e empecilhos para que ele não pudesse exercitar e exercer a comunhão que temos hoje com Deus. Mas Deus prometeu, e da semente da mulher veio Jesus. E esse Jesus é esse que nós adoramos aqui nesta noite, como nosso Salvador, aquele que cuida de nós. Observamos ainda na sequência que Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Pereceu toda a humanidade, mas 8 pessoas permaneceram na arca, intactos. Esse Deus que pôde destruir toda a raça humana também teve o poder para segurar, para guardar, para defender 8 pessoas que lhe eram especiais. Esse Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz separação em poucas pessoas, muitas pessoas. E nós aprendemos com Jesus, quando Jesus disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é que ele estará, ele está no nosso meio. Então esse Deus opera com muitos, como disse Jonatas, e opera também com poucos. E nós observamos ali, depois de Noé, a decadência do homem, da raça humana, toda pervertida, desapercebida, da grandeza desse Deus. Deus chamou um homem chamado Abrão. Esse homem veio da sua terra, ele e sua esposa Sarai, que depois Deus fez uma promessa que lhe daria um filho, o filho Isaac. E assim nós temos toda a história da raça humana, através do nascimento de Isaac, filho primogênito prometido por Deus a Abraão. E uma promessa em Abraão, que nele, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Veja, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer nesta noite.